E aí, nessa continuação então da série que eu tô fazendo alguns vídeos sobre LaTeX, tá? O último vídeo que eu fiz então foi em relação a referências bibliográficas no LaTeX, então tu pode estar conferindo esse vídeo aí no canal. E nesse vídeo eu vou estar explicando então como que vai estar podendo inserir imagens e figuras no teu documento no LaTeX, tá? Deixa eu vir aqui. Eu já criei então um documento exemplo, tá? Nesse documento em exemplo, então, eu já coloquei a classe do documento, que é artigo, autor, o título, como inserir imagens, figuras, só documento LaTeX. Já imprimi o título e tenho esse novo documento criado. Eu vou então compilar esse documento, tá? E abrir ele aqui, tá? Olha só, tá aqui meu documento, o título, a data, o nome e aqui a frase que eu coloquei. Aqui eu tenho um novo documento criado. Pra gente tá pra gente tá colocando imagens, então a gente vai ter que importar um pacote chamado GraphicX, tá? Esse pacote GraphicX, então, ele vai estar permitindo com que a gente insira imagens no nosso documento. E como é que a gente inclui imagens, então, no nosso documento? Eu vou vir aqui e inserir uma imagem, ó, por exemplo, include, contra barra, include graphics, tá? Vou colocar o nome da imagem. Eu tenho uma imagem em PNG aqui do Tux, tá? Que é o mascote então do Linux, né? E se eu vier aqui embaixo, compilar o documento e abrir aqui no Zatura, vocês podem ver que está aqui a imagem. Só que vocês podem ver que está um tamanho bem grande, assim, né, a imagem. E como é que a gente faz então para mudar o tamanho dessa imagem aqui, tá? Existem algumas maneiras, tá, diferentes para a gente estar fazendo isso. O tamanho da imagem a gente vai estar mudando então nas opções antes de chamar de fato a imagem que a gente quer. Então, por exemplo, antes das chaves aqui eu vou abrir colchetes e posso botar, por exemplo, width, que seria a largura da imagem, igual a 7,5 centímetros, tá? E fechar o colchetes. Se eu recompilasse isso aqui, vamos ver aqui como é que vai ficar. Vocês podem ver que o tamanho dele diminuiu, então, e eu coloquei a largura como 7,5 centímetros e a altura, então, vai estar se auto proporcionando, ficando na proporção correta com 7,5 centímetros de largura. Poderia colocar height também para a altura do documento, da imagem, tá? Que eu inseri. Vamos mudar aqui. Vocês puderam ver ali que a imagem não está centralizada. Se eu quiser centralizar, eu posso centralizar com qualquer outro elemento do LaTeX, tá? Que é com a função begin center e end center. End center, certo? Se eu recompilar isso, mas vamos mudar alguma outra coisa aqui. Por exemplo, eu vou adicionar uma altura aqui. Height igual a 12,5 centímetros, tá? E centralizei a imagem também. Então vamos ver como é que vai ficar isso. LaTeX. Aí, agora vamos ver aqui, ó, vocês podem ver que a imagem está centralizada agora e ela está com 7,5 centímetros
Deixa eu abrir minha câmera aqui, que eu acho que ela fechou. Ela tinha fechado minha câmera, definitivamente. Aqui, ó. Vocês podem ver que a imagem está com 7,5 centímetros de largura e 12,5 centímetros de altura. E está centralizada como a gente queria. Só que vocês podem ver que ela perdeu a proporção. Como que a gente pode fazer... como que a gente pode estar colocando esses parâmetros, mas sem perder a proporção da imagem? Tem uma opção aqui bem legal, que eu posso estar botando depois aqui, disso aqui, com uma vírgula, que é Keep Aspect Ratio. Tá? O que essa opção vai estar fazendo? Ela vai estar mantendo a proporção da imagem. Então ela vai usar esses valores de 7,5 centímetros e 12,5 centímetros como valores máximos. Tá? Então ela vai usar o menor valor possível, que ela ainda consiga manter a proporção e não deixe a imagem toda distorcida, certo? Então se eu compilar isso aqui, PDF LaTeX, Zatura, vou abrir aqui, botar pro lado, olha só, a imagenzinha bonitinha, menorzinha, centralizada, simples, certo? Eu poderia também, tem algumas outras maneiras que eu vou estar podendo mexer com o tamanho da imagem, que é, por exemplo, com a opção, deixa eu ver aqui, change inside, aqui, que é com a opção Scale. Se eu der Scale igual a 0,5, o que vai estar acontecendo? Essa imagem vai estar sendo apresentada, então, com metade do seu tamanho. Ela faz uma escala da imagem. Então, se eu boto 0.5, ela vai ter 50% do tamanho. 0.4 vai ter 40% do tamanho original dela. Tá? Então, vamos ver como é que ficou. Aqui, ó. A imagem, então, ficou com o tamanho metade do que é o tamanho original dela, certo? Outra maneira, tá? Que eu até diria para vocês que é a mais adequada é e que a gente vai usar geralmente nos nossos documentos, é a width, tá? Igual a função text width. O que isso vai estar fazendo? Vai estar fazendo com que a nossa imagem fique com a largura da largura do texto, tá? Então, se eu salvar aqui e compilar esse documento e abrir com Zatura, vamos ver. Ela ficou com o tamanho máximo da largura do texto, tá? Que ainda é um pouco grande, então talvez o ideal seria tu tá colocando um percentual desse valor, tá? Que poderia ser, por exemplo, 70%. Então deixa eu colocar aqui 0.7 da largura do texto. Então vamos lá, recompilar. Vamos ver como é que ficou. Olha só, agora sim, ficou um tamanho bem mais condizente com a realidade, tá? Agora, o que eu posso dizer para vocês? Mas, na verdade, o ideal é tu sempre estar utilizando, então, quando tu puder, essa função aqui do text width, que seria a largura do texto. Por quê? Porque se tu for colocar em outro documento essa parte desse teu código, ele já vai estar se automodelando, se auto-reajustando dentro desse novo documento. Tá? Se eu quisesse colocar também, por exemplo, alguma função, eu poderia colocar a opção angle e botar igual a 90, por exemplo, para girar 90 graus essa imagem. Então, poderia estar girando essa imagem, olha só, vocês podem ver que a imagem está girada. Eu poderia fazer isso com graus quebrados também, por exemplo, 45 ou 53, qualquer outro valor, tá? Mas eu não vou exemplificar aqui também para não estar me alongando muito. Porém, a principal coisa que tu vai estar querendo usar, então, eu só vou puxar esse pacote aqui para colocar um texto, tá? Uns textos no meio, para ficar melhor de enxergar aqui.
Deixa eu botar aqui um blind text. Vou botar aqui embaixo também blind text. Aqui ele vai puxar uns lore ipsum lá para dar um volume no documento, tá? Então, se eu compilar aqui, vocês podem ver que veio vários textos aqui. Ok, vou deixar aquela minha imagem girada mesmo, azar. E vou mostrar para vocês agora como é que a gente chama figuras, tá? As figuras, diferente das imagens, elas vão estar podendo ser referenciadas, vai estar podendo botar então legendas nessas figuras, tá? E vai funcionar como qualquer outro elemento no LaTeX que vai estar se atualizando caso tu coloque um outro elemento do mesmo tipo, tá? Então como é que a gente faz isso aí? A gente vai dar um begin, um início para figure, para uma figura, e um end figure, tá? E no meio aqui a gente, deixa eu só fazer uma listagem para ver o que eu tenho aqui de imagem. Ah, certo. Eu vou fazer uma figura então com uma imagem que eu tenho minha fazendo joinha, tá? Eu posso então dar um include graphics, tá? E posso botar então a minha figura. Então eu vou botar joinhas.jpg, e posso colocar também um caption, que seria uma legenda para essa imagem. Este sou eu colocando joinha. Ok. Tá. Então, se eu salvar aqui, compilar, tá? Compilei, vamos ver como é que ficou aqui. Vocês podem ver que a imagem então tá daquele jeito gigantesca, né? Olha só. Então ela ficou bem distorcida e o LaTeX deu uma página só para ela. Vamos mudar isso e fazer isso aqui ficar um pouquinho melhor. Eu vou botar então o tamanho dessa imagem como opção aqui. Vou botar width igual a sei lá, 7 centímetros, pode ser, e fechar isso aqui, salvar LaTeX. Olha só, vocês podem ver que não está centralizado, porque a gente não chamou a função de centralizar, mas está aí, e com a minha função aqui, figure1, esse sou eu colocando joinha, tá? Então, se eu colocasse uma segunda figura, ela já ia automaticamente se numerar como figura 2, e eu poderia estar referenciando isso, tá? Então, deixa eu vir aqui. Eu poderia estar colocando uma label, tá? Nisso aqui, como? Tá? Vou estar podendo chegar aqui, colocar uma label. Não vou colocar uma label nessa. Vou botar aqui. Label testando. Fechar. E se eu chamasse aqui, ó, por exemplo, aqui nesse texto, este é um exemplo de referenciamento, de referenciar, tá? A imagem, a figura, /ref testando. Deixa eu vir aqui, PDF LaTeX. Fiz errado aqui fiz errado na hora de referenciar
a minha figura. Deixa eu ver onde é que eu deveria ter referenciado isso. Ah, sim, óbvio. Desculpa, gente. Aqui, ó. Eu deveria referenciar... Opa. Eu deveria referenciar aqui, ó. A caption do meu negócio. Então, deixa eu adicionar aqui. /label. Testando. Fecha label. Abre aqui. Agora foi. Então, se eu vier aqui, vocês vão, ó. Opa. Aqui, ó. Vocês vão estar podendo ver a frase que eu criei. Este é um exemplo de referenciar a figura 1. Ó, então, se eu tivesse uma segunda figura, se ela se transformasse na terceira figura, por exemplo, isso ia automaticamente se atualizar para a figura 3, por exemplo. Tá? Então, é assim que tu adiciona uma figura no LaTeX. Tem mais algumas coisas, tá, que dá para eu falar sobre figura e tal. Mas eu acho que no mais desse vídeo isso é tranquilo. Por exemplo, se eu quisesse vir aqui e centralizasse, eu poderia usar também, não precisaria abrir e fechar um center. Eu poderia estar usando só a função _centering, tá? E isso já ia fazer com que ela ficasse centralizada, eu já vou mostrar para vocês. E mais uma coisa, tá? Na figura aqui eu poderia adicionar depois, tá? Uma opção, por exemplo, opção P, tá? Deixa eu compilar aqui para vocês. PDF LaTeX. Tá. O P, aquela opção P, ela vai fazer com que a minha imagem fique sempre numa página separada, tá? Eu poderia usar também, ao invés desse P aqui, quando eu estou iniciando a figura, eu poderia estar usando um T, ou seja, o LaTeX ia fazer com que a figura sempre ficasse no topo da página, ou eu poderia usar um B de bottom, que ia fazer com que o LaTeX fizesse para a imagem sempre estar na parte de baixo da página, tá? E é isso, assim, eu posso fazer mais um vídeo falando de mais algumas opções que dá para fazer com imagens, então, no LaTeX, mas acho que só com isso já dá pra gente entender, então, mais ou menos como é que a gente vai estar podendo inserir figuras e imagens no LaTeX, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma e nos vemos, então, no próximo vídeo.